certo seria chamar eles de jogadores profissionais. Mas eu também gosto muito do termo cyberatleta, porque apesar dessa concepção ser um pouco nova hoje em dia, o termo é o correto. Eles são atletas. Mas querendo ou não, a gente pode falar que é como se fosse um jogador de xadrez. É um tipo de jogo que exige mentalmente do jogador. Por isso que chama e-sport, é um esporte eletrônico. A pessoa não vai ter um desgaste físico, ela vai ter um desgaste mental. Tanto que é isso que os jogadores passam bastante quando jogam esse tipo de jogos. Eu acho engraçado que existe uma resistência muito grande quando o assunto é falar sobre a e-sports como uma atividade física. O que eu entendo, tem uma frase de um filósofo sobre esportes e coisas do gênero, que eu não lembro agora, que fala que os únicos esportes verdadeiros são aqueles que você arrisca a sua vida fazendo. A menos que você considere um ataque cardíaco, um risco de vida, para a maioria desses moleques, eles não têm muito riscos muito grandes quando eles estão jogando, então é difícil você de fato chamar eles de atleta. Falar dos campeonatos, né, que eu vivi, que nem eu falei, em 91 ganhei o Master System e nesse mesmo ano teve um campeonato que foi sediado, né, ou foi realizado pela revista Videogame, que foi o, se eu não me engano, Shopping Festival, o Game Festival, se eu não me engano, em 91. E, poxa, foi um campeonato assim bem simples, se a gente for ver, se for comparar com os padrões de hoje, mas ele era até bem organizado, porque eu lembro que eu participei do campeonato, eu me inscrevi, e aí você tinha que chegar em um horário X, e aí tinha um jogo da eliminação, vamos dizer assim, como se fosse uma eliminatória, uma pré-seleção, para ver quem ia para as semifinais e finais, né? Então eu me lembro até hoje que foi o jogo do Nintendo, né, do NES, que era o Top Gun, que é o jogo que ninguém consegue fazer o avião voar, que é o jogo do inferno, né? O capiroto cuspiu lá no console e criou o jogo e você, meu Deus, e foi logo esse jogo. Esse boom do esportes aconteceu justamente com o StarCraft e com o CS, que é o Counter-Strike. Há alguns anos atrás, toda essa questão da competição de videogames, de jogos online, é muito nova. Óbvio que há anos ainda tinha muito disso, só que era considerado mais um hobby, entendeu? Você ia, você trabalhava, você estudava, mas você também dedicava seu tempo jogando para competir em alguns campeonatos, torneios e tal. Ser um jogador profissional de qualquer jogo antigamente era uma função um pouco difícil, era só ainda é para uma minoria, mas antigamente era muito mais exclusivo, porque não tinha tanto subsídio, não tinha tanta visão por fora, não tinha tanto investimento, então era um local difícil de você ingressar, porque era algo muito arriscado, tinha uma grande chance de não dar certo, o jogo que você estava jogando no momento podia acabar a qualquer momento e você ficar completamente sem sua, entre aspas, profissão que você tinha antigamente. Atualmente o cenário está com mais investidores, tem empresários por trás de times, até mesmo times de futebol investindo em alguns times de League of Legends. Então o investimento faz com que o jogo, o esporte eletrônico, toda essa parte esportiva, toda essa parte esportiva em si se sobressaia. Então eles trazem mais público, eles trazem mais visualização para todos os brasileiros e isso acaba gerando um profissionalismo muito grande numa área de esporte eletrônico, que justamente é a área de esporte que estava escondida e agora é a parte de esporte que está saindo, vamos dizer assim, debaixo dos panos e está trazendo muito público, o que era antigamente um público que já era alto, agora esse público está vindo a aparecer em eventos presenciais, em grandes eventos, e tudo isso está sobressaindo do que era antigamente. É um cenário incrível, muito bacana. Você vê muita gente inclusa nesses campeonatos, nesses torneios, e o tanto de dinheiro arrecadado também, né? Imagina, uma cidade receber um grande campeonato com diversas equipes e vários fãs também, faz bem para a cidade, para a economia. Então, quanto à rotina de treino, a gente sempre procura acordar
não tão cedo, mas não tão tarde também. A gente acorda por volta das 10, 11 horas da manhã. A gente tem o nosso treino individual, que a gente entra no computador, joga um jogo online com pessoas aleatórias. A gente acorda cedo, para quem gosta de fazer, tem academia aqui perto, que faz parte do nosso preparamento físico. Não é obrigatório, mas é sempre muito bom a gente fazer, porque deixa a gente mais bem disposto, aumenta a concentração. Quando chega na parte da tarde, a gente tem um treino com outros times, que a gente joga aproximadamente 2 a 4 jogos, geralmente são 3 jogos na realidade, com outros times. A gente treina com eles, mas assim que os jogos acabam, a gente olha os nossos replays, vê o que a gente fez de errado, discute o que a gente pode fazer para os próximos jogos para melhorar, ver o que deu certo, o que não deu certo, e a gente vai criando o nosso próprio estilo de jogo com isso. Você sendo um atleta, um cyberatleta, o que acontece? Você não está acostumado, você não tá se tornando um jogador de futebol que começa desde o início a jogar em campinho, quando tem os amiguinhos olhando, os pais olhando, aí depois começa a jogar pela cidade, aí vai numa cidade rival e tem a cidade rival torcendo contra, aí depois fica grande o negócio, joga em time grande, aí tem uma puta de uma torcida. Não. Bom, de experiência de pressão mesmo, assim, no competitivo, eu venho desde 1.6, então eu jogava campeonato nas lan house com as minhas amigas e a gente acaba acostumando, né? A gente vai passando ali na primeira, segunda vez, você ainda tem aquele frio na barriga, mas depois conforme você vai jogando, uma hora você consegue administrar. E quanto ao preparo psicológico, a gente tem um psicólogo aqui no NTZ, ele sempre ajuda a gente, principalmente nas vésperas de jogo, para ver como é que está a nossa cabeça, se está no lugar, se tem alguma coisa afligindo a gente. E ele meio que ajuda, nós já somos muito tranquilos, mas ele ajuda a gente tranquilizar mais ainda e ter a cabeça no lugar para o dia seguinte a gente está 100%. E quanto aos fãs, é sempre um pouquinho complicado, porque você tem que sempre manter uma imagem boa para o público, para eles verem, porque você serve como exemplo para aquelas pessoas, por você ser um jogador profissional, por você representar um time que está entre os melhores do Brasil, você sempre tem que se preocupar com a sua imagem e dar o exemplo para os seus fãs. Mas fora isso, eu acho que é bem tranquilo. O jogador, ele tem um tempo de vida, né, na carreira dele. Então ali ele começa cedo, né? Pode ser dos 14 até os 16, pode começar nessa faixa etária até mais cedo, como o FNX, né? Começou com 12 anos a jogar CS. E ele tem um tempo, assim, não que seja oficial, mas a maioria dos jogadores para de jogar entre os 25 a 28 anos. Daqui a alguns anos, eu gostaria muito de continuar trabalhando no meio de esportes, não precisa ser necessariamente como jogador de League of Legends, mas pode ser jogador de qualquer outro jogo, ou como coach de League of Legends, ou como... não sei, eu ainda não pensei muito sobre o assunto, mas caso eu veja que isso não seja muito possível ou complicado para mim, eu teria intenções sim de voltar para a minha vida acadêmica em biologia, terminar mestrado, doutorado e seguir por esse ramo. O futuro, é difícil tentar descobrir mesmo o que vai acontecer no futuro, porque a gente não sabe nem se, ao contrário de esportes tradicionais, onde você só precisa de um espaço físico e algum acessório, seja um tipo de bola, uma rede, alguma coisa assim, para você jogar, o jogo, um esporte, ele depende inteiramente da publisher e digamos, da saúde econômica daquele jogo. Por exemplo, se o League of Legends daqui a um mês, eles descobrem que eles estão perdendo muito mais dinheiro do que eles estavam achando e de repente dá um problema gigante e eles precisam fechar os servidores, acabou um esporte inteiro, acabou a carreira de um monte de jogador, entendeu? E isso é um pouco assustador porque a gente não sabe como trabalhar nisso ainda.
A gente não sabe o que vai acontecer. O que a gente sabe é, os jogos meio que nunca vão sumir num sentido de, não vai ser, no dia seguinte vai ser substituído por um outro. E eu vejo a imagem do esporte no Brasil crescendo cada vez mais, se profissionalizando cada vez mais, tendo uma preocupação cada vez maior com isso. E o investimento nessa área ele só tem crescido nos últimos tempos, então eu vejo esse cenário crescendo muito para os próximos anos e se tornando cada vez maior. Eu acho que a próxima fronteira de qualquer jogo, de qualquer popularidade está sendo justamente essa barreira entre a comunidade de games e pessoas que conhecem a linguagem dos videogames para essas pessoas que desconhecem completamente games, mas conhecem, por exemplo, competição. Muitas dessas pessoas que jogam LoL não desconhecem jogos ou a linguagem dos jogos ou o que significa um cano verde no Mario, sabe? Mas eles entendem muito bem o que significa competição, o que significa um time 5 contra 5 e esse tipo de coisa. Então, hoje, o que acontece mesmo é que não existe outra palavra melhor para explicar isso, mas se popularizou de fato o que é e-sport. Hoje você tem uma ideia muito melhor de competição e você não precisa ter uma noção de videogame para isso, o que significa que tem muitas pessoas que vão. As pessoas que vão hoje e que assistem, quando ligam ali no stream e assistem todo fim de semana o CBLOL, são pessoas só que gostam de assistir competição e trocar ideia com os amigos. Não é muito diferente do tiozão bebendo uma cerveja, fazendo churrasco e assistindo futebol no fim de semana.